Queridos irmãos e irmãs, então é segunda-feira da oitava de Páscoa, como o padre dizia ontem. A igreja celebra toda essa semana como se fosse o único dia, o domingo da Páscoa. Hoje também se celebra, poderia se celebrar aquilo que a tradição conhece como o dia do anjo da ressurreição. No dia seguinte, sempre depois da Páscoa, pode-se comemorar o anjo que anunciou, ou os anjos que anunciaram a ressurreição de Jesus. Porém, hoje pode querer meditar sobre uma coisa que pode parecer pouco, mas que é muito importante, que está no Evangelho de hoje. A questão da mentira. 1 de abril é dia da mentira. E você viu que no Evangelho os fariseus, eles compram os soldados para mentirem, dizendo que eles tinham dormido e que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Aqui, antes de entrar no tema propriamente dito, é importante perceber que foi muito dinheiro que foi dado, porque a pena para um soldado que dormia em serviço era a pena de morte. Hoje em dia, por exemplo, quem serviu o quartel sabe, se você estiver dormindo na guarita e o sargento pegar você dormindo na guarita, você vai ser punido. Mas se ele colocar na ficha que você dormiu, você vai levar um processo dentro do quartel, por causa da gravidade da coisa. Então, em vez de colocar que dormiu, se coloca ele estava desatento na hora, para a punição ser mais branda. Porque se colocar que dormiu, aí vai ter que passar por um processo até de julgamento. No tempo de Jesus, um soldado romano que fosse pego dormindo na sua hora, no seu serviço, era pena de morte. Então, para convencer os soldados, teve que ser muito dinheiro. E você viu ainda, não se preocupem, o governador vai ficar sabendo e a gente segura a bronca. Olha como foi armado a coisa para mentir. Aqui que entra então essa questão da mentira, que por muitas vezes a gente acha que é algo bobo, mas se a gente pensar bem, a mentira é o primeiro link que o demônio faz conosco. É o primeiro link que o demônio fez com o ser humano, quando ele mentiu para Eva, mentiu para Adão, e eles caíram na conversa do diabo, e depois eles mentiram para Deus, dizendo que não sabiam de nada, ou tal coisa, de forma que o primeiro link nosso com o diabo é a mentira. E todo mundo mente. E é por isso que é o primeiro link. Às vezes as pessoas, na hora da confissão, você pergunta assim: já mentiu? Não, padre, eu não minto. Pronto, já tem uma mentira aí. Porque a gente usa das mentiras para às vezes fugir, às vezes por causa do medo, às vezes para consertar outro erro. Às vezes a gente usa da mentira para controle, a gente usa do subterfúgio da mentira de forma que nos favoreça. E às vezes a pessoa vem: pode ser que é aqui, eu não posso falar a verdade, mas se eu falar a verdade para o meu marido, se eu falar a verdade tal coisa, a pessoa fica se justificando, querendo justificativas para mentir. Então, do tipo assim, não é uma mentirona, né, padre? É uma mentira, gente. E a mentira, de novo, nos dá link, nos dá vínculo com o diabo. Você vai lembrar que Jesus vai falar que o diabo é o pai da mentira. Por quê? Porque foi ele o primeiro que mentiu. Chegou no ouvido de Eva, de Adão, e falou: olha, é mentira de Deus, se vocês comerem desses frutos aqui, vocês não vão morrer nada, vocês vão ser que nem ele. Toda vez então que a gente conta uma mentira, a gente está linkando com isso. A mentira, ela se torna um vício. Aí sim, aí tem gente que mente mais do que outros. Por exemplo, mentiras graves,
um assunto grave, mentira de cara lavada. Existem as mentirinhas aí que você mente assim para aquela, né, para não ficar feio na fita, para alguma coisa, mas existe aquela mentira que é de cara lavada, aquela mentira que prejudica alguém, aquela mentira, por exemplo, que combina-se, por exemplo, quantas pessoas que combinam, olha, se perguntar como é que está o carro, fala com o mecânico, por exemplo, você fala que está bom, hein? Depois eu dou um por fora para você. Mente-se em juízo. Às vezes as pessoas vêm, por exemplo, para querer sacramento e vivem já em uma forma irregular. Por exemplo, vem o padrinho, a pessoa vem com a criança para batizar, e para batizar a criança os padrinhos têm que estar regularizados. Nem que a mãe seja solteira, ou seja um pai solteiro, ou ele seja baseado, seja uma união, os pais não tem tanto problema, porque tem que ter alguém que dê o aval que aquela criança vai ser criada na fé católica. Esse aval, a exigência da igreja é pelos padrinhos. Então os padrinhos têm que estar regularizados, ou seja, ou solteiros ou casadinhos bonitinhos. Mas o que tem de mentira na cara lavada, na secretaria, na cara do padre, e às vezes até mesmo jurando sobre a Bíblia? E às vezes você fica desconfiado, você escuta umas conversas, padre, esse casal aqui, eles moram juntos, eles estão falando que estão solteiros, tá bom, chama eles aqui, vamos jurar na frente da Bíblia. Mente na frente da Bíblia. Aí você fica pensando, aí já é com Deus, aí já não tem mais o que se fazer. Você fica pensando que tipo de padrinho que vai ser, que tipo de madrinha que vai ser. Então veja, a mentira, ela, de novo, ela se torna um vício. Tem gente que é viciada na mentira, mente às vezes para aparecer, mente para aparecer o que não é, mente para ter coisas, mente. E a mentira, gente, ela nunca vem sozinha, ela sempre traz outro pecado. Por exemplo, a pessoa comete um adultério, ela tem que mentir. Ela está num vício, ela tem que mentir. A mentira nunca vem sozinha. No mínimo, ela arrasta outra mentira com ela. Você mente hoje, amanhã você tem que mentir para cobrir a mentira de hoje. Existe uma forma de você sair pela tangente. Quando você sai pela tangente, sem de fato contar uma mentira, aí não é pecado. Por exemplo, o padre, chega alguém e fala assim: padre, o senhor não quer jantar lá na minha casa sexta-feira, que é aniversário meu, tal, papapá. E o padre, sei lá, está cansado ou não quer, mas se ele falar que ele não quer, não vou porque eu estou cansado, vai magoar a pessoa, não vai magoar. Mas se o padre falar assim: não, eu vou, sei lá, eu vou jogar bola, eu vou correr na praia, pode neve, né? É mentira. Então, você pode usar de sair pela tangente. Por exemplo, olha, eu não posso ir porque sexta-feira eu tenho compromisso. Você não especifica o que é, porque o meu compromisso sexta-feira é celebrar a missa. Eu tenho um compromisso, eu não estou mentindo que eu não tenho um compromisso, não é? De forma que às vezes então você consegue sair pela tangente sem de fato mentir. Só que a hora que aperta um pouquinho a gente já espana. Por isso é preciso pedir muita sabedoria para que Deus nos ilumine nessas horas, porque é muito estreito esse caminho e facilmente a gente vai para o mais fácil, que é a mentira. E de novo é link com o diabo. E mentira é assim, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, como o padre falou, uma mentira chama a outra, uma mentira chama outro pecado, e daqui a pouco você está dependente da mentira. Entre os casais, por exemplo, mentira é segredo com o diabo. Só que ao mesmo tempo,
na orientação é preciso ter prudência. Vamos supor que o rapaz traiu a mulher e ele está arrependido de fato. Ele vai lá e confessa, Deus o perdoou, mas ele sente uma inquietação aqui no seu coração, e o demônio pode querer cutucar ele para fazer com que ele conte aquilo. Porque o demônio, ele pode estar percebendo que se contar, o casamento vai estourar. Aí veja, de novo, a saída pela tangente é silenciar. Ele vai ter que guardar aquilo, porque senão o casamento não vai aguentar, o casamento pode não suportar. Ele vai ter que viver aquilo como se fosse uma ressaca, uma dor que ele vai ter que carregar, sem poder contar, para que no dia do juízo, aí a sua mulher vai saber. Mas aí a gente já vai estar diante de Deus e as coisas vão ser resolvidas. Repare então que precisa de muita sabedoria nas situações cotidianas da nossa vida, para a gente não cair, às vezes, no respeito humano, no machucar o outro, porque também a gente não pode usar da verdade para humilhar o outro. Muita gente que fala assim, eu sou verdadeiro, eu falo na cara. Não, isso é ser sem indicação. Jesus é a verdade, olha só, e não ficava dando B.O. de todo mundo. Olha como dá para silenciar. Quando, por exemplo, Pilatos acusou ele, Caifás, Anás, ele não pegou e jogou de volta, mas você está me acusando, mas você faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Ele silenciou diante do pecado do outro. Se a gente não tiver vida de oração, o demônio facilmente nos enrola e a gente está falando mentira. Às vezes, como o padre disse, aquilo vira um vício de tal forma que já vai no automático, a pessoa nem percebe. E como o padre disse, uma mentira chama outro pecado, sempre chama outro pecado. Por isso, é sempre pedir a luz do Espírito Santo para que a gente busque sempre a verdade. E quando a verdade não pode ser dita, a gente tem a sabedoria para sair pela tangente. Pensa só, por exemplo, no padre que confessa, ele tem que usar o subterfúgio do silêncio. Vem um lado do casal, fala o que fez, fala como é que está, na hora que a outra pessoa vem, na sequência para confessar, o padre não pode usar daquilo que ele sabe do pecado da outra para conversar com o terceiro. Entende? Ele vai ter que sair pela tangente ou sair pelo subterfúgio do silêncio. Mas mentir, sempre fugir da mentira. Agora, o pior é quando a mentira entrou no nosso meio. E aqui no nosso meio, eu digo, não em relação às mentiras cotidianas que o povo fala, mas em relação à doutrina. Hoje em dia o demônio tem colocado na cabeça das pessoas frases e chavões que não são doutrina, mas que o povo tem repetido como se fosse. O demônio, ele nunca vai apresentar também a mentira nua e crua, porque a mentira nua e crua ninguém aceita, né? Se você chega e fala assim, olha, essa vela aqui é roxa, quando a mentira é muito escancarada, não vai aceitar. Então o que o demônio tem que fazer? Ele tem que disfarçar aquilo com a verdade. Então ele usa do que? De meias verdades. Na filosofia se chama sofisma. Sofisma é assim, a pessoa conduz um pensamento para uma conclusão errada, mas ele conduz com tal assim eficácia, com tal jeito de falar, com tal lábia, ele conduz com tal lábia que a pessoa acaba achando que a conclusão está certa. E o demônio é craque de fazer isso. E o demônio tem feito isso na cabeça do povo de Deus, de forma que no nosso meio a gente escuta chavões,
frases que são dele, que são do diabo, e que são mentira. A primeira delas, que é a mais famosa e que um monte de gente fala, e que se você fala, você vai parar de falar hoje. Em nome de Jesus, você vai parar de falar hoje. A frase é essa: ah, mas cada um tem sua verdade. Ele esconde aqui uma liberdade de pensamento. É do tipo assim: não, você tem a liberdade de pensar do jeito que você quiser. Então, cada um tem a sua verdade. O que é bom para você pode não ser bom para mim. Aí vai um monte de jogo de palavras do tipo assim, muda-se a perspectiva, muda-se a conclusão. Vou repetir: muda-se a perspectiva, muda-se a conclusão. Isso é mentira, é sofisma. Veja que é uma frase bonita, tal e coisa, mas que você passar a peneira, você vai ver que está errado. É do tipo assim: faz de conta que tem um acidente aqui na esquina. Nessa perspectiva do diabo, cada um tem sua verdade. Então depende da perspectiva que eu tiver, eu falo: esse motorista estava errado. O outro fala: não, aquele motorista que estava errado. Isso é coisa do diabo. Por quê? Porque existe uma verdade objetiva no acidente que a gente não conhece, mas que Deus conhece. Deus sabe se um dos motoristas ele acelerou, se ele passou no sinal que estava fechado. Deus sabe todos os detalhes daquilo que aconteceu. Como é que eu encontro a verdade? Cada vez que eu vou examinando a coisa e não tirando conclusão simplesmente da minha perspectiva. É isso que o demônio está cansando de fazer, está espalhando aí, mais que dengue, né? Olha esse senhor de dengue. Mais do que dengue, essa ideia de que você tem o direito de dizer o que é verdadeiro ou não. Entra ideologia de gênero, entra a questão política, entra a questão matrimonial, entra a questão sexual, tudo assim, que não, veja bem, o que você fala que é pecado, para mim não é. Não estou matando, não estou roubando. Então vamos pensar: sou eu que falo que é certo e errado, ou é o 6º mandamento que diz, por exemplo, que é para não pecar contra a castidade? 2 mais 2 vão ser 4 daqui a 1000 anos, não vai mudar. Não importa se uma pessoa acha isso, aquilo, outro. Isso cai no negócio que o Papa Bento falava, que se chama ditadura do relativismo. Essa coisa de que cada um tem sua verdade, cada um pode moldar a essência das coisas como quer. Então, por exemplo, agora você tem que me chamar de Elo. Agora você tem que me tratar como um cachorro. Eu acho que eu sou um cachorro. Então ele vai. Só que se você falar assim: tá bom, então eu vou deixar aqui a ração para você, vou deixar a água para você, eu vou levar você para tomar vacina. Não, pera aí, né? Repara que você vai no banco, você chega lá e fala assim: eu vim sacar meu $1 milhão que eu tenho aqui. Aí o gerente fala assim: não, mas você tem R$10. Aí você fala: não, mas essa é a sua verdade, a minha verdade é que você tem $1 milhão. Ele vai dar $1 milhão para você? Né? A gente vai vivendo num hospício em que se nega a verdade objetiva. Isso também é um caminho do pecado do Espírito Santo. E aí a gente vê gente dentro da igreja falando isso. Não, mas veja, cada um tem sua verdade. Eu sou católico, mas eu acho que isso não é mais pecado. Falou o sábio, né? Então, teve Santo Agostinho, teve São Pedro, teve São Tomás, teve os papas, teve Jesus. E a gente não vai seguir mais eles. A gente deve seguir você, que agora está dizendo que não é mais pecado. Vou dizer com dor no coração:
A gente encontra isso no meio dos padres. É por isso que às vezes você vai se confessar e tem padre que fala assim: não, isso aí não é pecado. Aí outro fala: não, isso é pecado. E aí você fica com cara de bobeira agora. E agora você vai naquilo que a igreja ensina. Não, no catecismo está falando que é pecado, então não passou. Esse cara falou groselha. Está vendo como o demônio vai entrando dentro da igreja com as suas mentiras? Outra mentira: ah, mas o importante é ser feliz. Ixi, Maria, a pessoa vai querer, né? Não veja. E se o bandido, ele está feliz roubando, então deixa ele roubar? E Hitler estava matando a turma lá, então ele estava feliz e não deixa ele matar? Então, alguém que violenta uma criança, então vamos deixar ele também, porque ele está sendo feliz? O importante é ser feliz em Deus. Ele já explicou. Não dá para ser feliz fora de Deus. De forma que você é feliz quando você obedece, e não quando você faz o que dá na cabeça. Mas vira e mexe vem a justificativa do pecado. É do drogado, do adúltero, do cara que não vem na missa, do cara. O importante é ser feliz. Quando chegarmos no céu, ou no dia do nosso juízo, melhor, São Pedro vai abrir um livrão lá com as desculpas que a gente deu para não fazer o bem. E ele vai dar risada. E ele fala assim: olha aqui, você não guardou a castidade porque você falou assim que todo mundo fazia. Você não guardou a castidade porque é importante ser feliz. Você não vai na missa porque você disse que estava muito cansado. E aí você vai olhar para o sofrimento de Jesus e vai ficar com cara de tocha. Repara então que é outra mentira que o povo fala. As pessoas, repara que os casamentos não têm durado por conta disso. Também por conta disso. Porque não querem acolher com uma cruz e uma promessa que fizeram diante do altar. Você sabe mais do que eu que não é fácil ser casado. Mas daqui a pouco eu enjoo dessa pessoa, amasso ela feito um papinho descartável, porque o importante é ser feliz. Porque a vida é curta, eu tenho que aproveitar a minha vida. Se eu não aproveitar, quem é que vai cuidar de mim? Ninguém cuida de mim. Olha o demônio como vai entrando com um sofisma. Lembra que o padre falou? Tem um jeito de falar doce, mas que leva a conclusão errada. Outra que eu fico doente, que eu escuto do nosso meio. Você já viu o padre falando? O nego vem e fala assim: mas vale mais rezar uma Ave Maria bem rezada do que rezar o terço. É mentira do chifrudo, gente. Quem que falou isso? Foi Nossa Senhora que falou em Fátima. Chegou para o pastorinho e falou assim: olha, não precisa rezar o terço, reza uma Ave Maria bem rezada e tá bom. E de novo, a gente escuta isso às vezes do meio do padre. Isso é desculpa de quem não reza. É desculpa de quem não reza, porque quem reza sabe também que é difícil rezar. Você não quer, o demônio não quer deixar você, o mundo não quer deixar. Na hora que você vai rezar, que criança chora, passa carro fazendo barulho, toca celular, o papagaio escapa, o cachorro quer comer o papagaio, é nessa hora. E aí tem a sua preguiça, aí tem a distração, não é fácil. Então não é fácil pegar e falar assim: não, veja, olha a mentira do diabo, eu rezo com as minhas mãos, eu não rezo Deus, eu vou lá e dou uma cesta básica para o pobre. Meus irmãos, uma coisa não anula a outra. Uma coisa não anula a outra. Isso é mentira do diabo. Você tem que ter hora para rezar todo dia. E o que é rezar bem rezado, né? O que é? É rezar assim: Ave Maria cheia. É rezar com a voz de Cid Moreira? Outra: não confesso porque o
padre é um pecador. Confesso direto com Deus. Olha o sofisma aí, lembra? Meia verdade, tem meia verdade. Qual a verdade que tem? O padre é pecador. Só que o padre confessa também. Você que participou aí, com certeza da penitencial, você viu um padre chamando o outro ali, pedindo para confessar. O padre não pode se autoconfessar. Na hora que ele está confessando, ele está ali como penitente. Então ele tem que chegar e se acusar dos seus pecados. Agora, se você não confessa porque o padre é pecador, você não pode ir no médico, porque o médico fica doente também. Quando o padre está lá no sacramento da confissão, ele está em persona Cristo, ele recebeu. Daqui a pouco nós vamos ler o texto que vai falar: Jesus aparece para os discípulos e sopra sobre eles. Jesus ressuscitado sopra sobre eles e diz assim: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados que vocês retiverem serão retidos. Ele deu esse poder ao padre, mas o padre não tem o poder de se perdoar. Então tem uma verdade aqui, que o padre é pecador, mas como ele é pecador, ele tem que confessar também. E isso não anula que você tem que confessar. Você acha que nenhum médico pegou dengue? Então eu não vou lá, porque esse médico pegou dengue, então ele não é bom. Esse médico está doente, pegou Covid, ou será que nenhum médico morreu de Covid? Confesso direto com Deus. Onde está isso na Bíblia? Jesus apareceu para o cabra e falou assim: meu irmão, você está dispensado da confissão. Confessa direto comigo. Qual versículo que está isso? Lembra que o padre falou? Parece coisa boa, parece verdade, mas é mentira do diabo. E aí fica aí o cara 10, 20 anos sem se confessar. Outra coisa, não vou na missa porque só tem gente hipócrita lá. Eu rezo em casa e minha oração vale mais do que de quem vai lá na igreja. É uma blasfêmia isso é blasfêmia. Sabe por quê? Porque a missa, antes de tudo, é o sacrifício de Cristo. Nenhuma oração aqui, nem de Santa Teresa d'Ávila, nem de São Miguel, nem de Nossa Senhora, nenhuma oração alcança o que é o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, ele é um louvor infinito a Deus. Então, mesmo que na sua casa você rezasse de uma forma que você suasse sangue de amor por Jesus, não é nada perto do que é a missa, não é nada. Essa oração só tem valor quando você está unido à pessoa de Jesus. A primeira coisa dessa frase é que é uma blasfêmia, porque ele está falando que a oração dele em casa vale igual à missa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, não, porque lá só tem gente hipócrita, tem gente mentirosa, tem gente que rouba, tem gente que... Pode vir que tem lugar para mais um. Porque essa pessoa que está falando isso não é Imaculada Conceição. Ela carrega todos esses pecados aí que a gente carrega. E quem falou que a igreja aqui, viva aqui, é lugar de gente santa? O lugar de gente santa se chama céu. Enquanto a gente não chega lá, está todo mundo em reforma. Está todo mundo em reforma. Mas acabei de falar que todo mundo mente. Está todo mundo em via de transformação. Você vem na missa, você vem para a igreja, e a primeira coisa, você reconhece que precisa de transformação, que precisa de mudança. Mas os caras que não vêm, justifica que não vêm, porque se acham prontos. Só tem gente hipócrita lá, só tem gente. Ninguém aqui está pronto.
O Papa Francisco fala que a igreja é hospital de campanha. O que é hospital de campanha? É o hospital da guerra, que pega quem está na guerra. Ninguém aqui está curado, ninguém, a começar de mim. Mas eu quero ficar curado, e o lugar de ficar curado é com o médico, é no hospital, é na missa. Maria é uma mulher igual às outras. Fala isso para São Gabriel para você ver. São Gabriel, um serafim, chega diante de Maria e se assusta com ela. Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Ele olha para ele e olha para ela e percebe que Deus está com ela. O Senhor está contigo. Ele não fala assim: receba o Senhor do trago, ou receba o Senhor. Quando você vem e pede a bênção, o Padre te dá a bênção. Deus te abençoe. O Padre tem esse poder de dar a bênção. Ali é como se não fosse. Não é Gabriel que dá a bênção a Maria. Gabriel percebe que ela tem mais Deus do que ele. Então ele que devia pedir a bênção para ela. Aí vem o Cocó do Mola e fala que Maria é igual a qualquer uma. Você não aceita que fale que sua mãe é qualquer uma? Por que dá briga na escola? Falar da mãe do caramba, ô louco, falou da sua mãe, não deixaram assim. Ninguém aceita que fale mal da própria mãe, só Jesus. Jesus vai deixar que fale mal da mãe dele e fica por isso mesmo? Jesus fala assim: olha, amai os vossos inimigos. Se Maria fosse a minha inimiga, eu tenho que fazer o quê? Amá-la. Se ela fosse, ninguém é mais mãe do que ela na sua vida, nem a sua própria mãe biológica. Não dá para ser qualquer uma, não podia ser qualquer uma. É mentira do diabo, que vai repetindo, vão repetindo aí fora, vão esborrifando perto do católico. O católico não estuda a doutrina, não lê Bíblia, e aí vai com medo de Nossa Senhora. Outra mentira: o santo não serve para nada, o santo só atrapalha aqueles que querem chegar em Jesus, porque Jesus é o centro. De novo, gente, ele usa de meias verdades. Todo mundo sabe que Jesus é o centro, está lá na carta dos Hebreus, todo católico sabe disso. Não há salvação fora do nome de Jesus, não dá para ir para o Pai, ele é o único mediador. Mas isso não significa que os santos não estão ali, dentro dele, dentro de Jesus, e nos ajudam e nos intercedem e são um exemplo para nós. Você olha assim a vida de qualquer pessoa aqui que está aqui hoje: mãe, pai, mecânico, dentista, pedreiro, mendigo, rei, qualquer estado de pessoa que você seja, tem um santo para te dar exemplo. Uma prostituta, um drogado, uma criança que nunca cometeu pecado grave, ou qualquer estado de vida, tem sempre um santo que mostra para você que dá para seguir Jesus de perto. Os santos são a grande riqueza da igreja. A gente precisa valorizar a vida dos santos e parar com essa bobagem de achar, e de novo, a gente escuta no meio da igreja, em faculdade, em teologia, em homilias: fica aí rezando para santinho, não sei o que. Não entendeu nada que está falando isso, pelo amor de Deus. Olha o quanto de benefício, por exemplo, que a Quaresma São Miguel proporciona para o povo de Deus. O quanto que uma escravidão Nossa Senhora, uma trezena, uma novena Santa Teresinha ajuda o povo de Deus. Mas a obra de Satanás é tão medonha que hoje em dia tem gente dentro da igreja pegando, por exemplo, o Frei Gilson.
4 da manhã, 400 mil pessoas rezando o terço. Tem gente dentro da igreja implicada com isso. O centro é Jesus, fica rezando o terço lá 4 da manhã. Meu, cala sua boca, meu. Olha que ponto que a gente está chegando. De novo, a mentira do diabo que foi espalhando dentro do nosso meio. Os santos são demais. Os santos são os grandes exemplos para nós. Os santos são a graça de Deus mostrando, você também pode. Mentira, não vale de nada fazer jejum e depois ficar julgando as pessoas, ou falando mal das pessoas. Então é preferível não fazer jejum. O jejum é para ajudar você a ser curado. O jejum é um remédio. Lembra que o pai falou que está todo mundo doente? Jesus fala assim: tem doença que só sai com oração e jejum. Tem doença, por exemplo, de falar mal dos outros. Eu percebo que eu falo mal dos outros, eu percebo que eu minto, eu percebo que eu tenho tendência a viver uma vida desregrada da sexualidade. Gente, não vai sair que nem rolha. Você não vai confessar e vai sair o desejo, a vontade de continuar no pecado, vai sair como se fosse varinha mágica. Vai ser preciso você confessar e você dar pancada nesses desejos. Como é que você dá pancada? Como é que você cura essas enfermidades? Oração e jejum. O jejum é um remédio para você parar de falar mal do outro. Fora que a própria pessoa que já está falando assim, já está falando mal. Ninguém pode julgar a ninguém, porque ninguém paga minhas contas. Que soberba, hein? Veja, o que você não pode fazer é um juízo temerário, sem elemento nenhum você condenar alguém. Mas existem juízos que você tem que emitir. Jesus fala isso, São Paulo fala isso. Julgai e denunciai as obras das trevas. São Paulo vai falar. Olha o que o pai está fazendo aqui. O pai está pegando alguns elementos que está vendo que está errado na igreja e está falando para consertar. O que ele está fazendo? Ele está fazendo um juízo, ele está emitindo um juízo. Olha, tem umas coisas na igreja que estão erradas, tem umas coisas no meio do povo que estão erradas. Eu estou emitindo um juízo. Esse juízo é condenando a pessoa. Eu, em algum momento, falei o nome de um padre aqui, mas eu sei que tem padre que está falando essas coisas aqui. Então, repara só que eu estou denunciando as obras das trevas. Talvez esse padre, esse catequista, essa pessoa que está escutando isso, olha só, não é que eu estou errado? Você tiver humildade, né? Você está vendo o seu filho chegar bêbado em casa, mas você não vai falar nada, porque você não pode julgar. Você vai ter que corrigir ele. Você está vendo alguém que está vindo com uma faca na direção da sua filha. Não vou julgar. Veja, você tem que emitir um juízo. Quando a pessoa fala assim, ela está falando assim, ó. Olha que começa tanto. Ela está falando assim, ainda mais que eu não falo assim, ninguém paga minhas contas. Ela está falando assim: deixa eu pecar e não trela comigo. Os amigos falavam trela, né? Não trela comigo. Deixa eu pecar e você não tem nada que ver comigo. Mas às vezes está falando aquilo para salvar a pessoa, para tirar a pessoa do pecado. Mas a pessoa no orgulho vem e fala: você está me julgando. Mas quem que falou que não é para você emitir um juízo e tirar a pessoa das trevas? Jesus nos chamou os fariseus de raça de víboras. Vamos pensar um pouco, olha só. Jesus falou umas horas lá para os fariseus: vocês são filhos de uma prostituta. Pensa só que frase que vai dar essa no português cotidiano, para ver se aquela turma acordava, gente.
Aí vem assim: nem Deus vai me julgar, nem Deus me julga. Quem falou? Quem falou? Deus vai julgar a todos. Aí vem outra frase que é mentira: mas o importante é o coração. De novo, é meia verdade, porque de fato o importante é o coração, mas ninguém aqui, nem eu, ninguém aqui tem o coração da Imaculada. Se as pessoas vissem o que se passa no nosso coração, a gente ia passar vergonha. Tem muito pensamento esquisito, muito julgamento esquisito, muita mentira, muita coisa que ia nos dar vergonha. Mas aí a pessoa pega e fala assim: não, mas o importante é o coração. Ah, falou quem tem o coração da Imaculada? Não tem. Outra, aqui essas frases, aqui gente, a gente ia até amanhã, mas olha uma frase também satânica que a turma replica hoje: para que pôr filho no mundo? Para sofrer? Às vezes a gente escuta de gente de igreja falando isso, às vezes de filho falando para pai: vocês vão ficar grávidos de novo, vocês estão grávidos de novo, vocês vão ficar escutando esse negócio de padre, de igreja, de ter filhos, vai por mais filhos, vocês não estão tentando pagar a conta agora. Meu, que diabólico isso, que satânico. Você nega a vida das pessoas, nega a existência de uma pessoa por causa de dinheiro. Você nega a existência da pessoa por causa que o mundo está bagunçado. Você tem o direito de falar quem vive, quem não vive, que hora que vive, que hora que não vive. Sabe como se chama isso? Nazismo. Foi o que eles fizeram com os judeus. Viu? Mas vai colocar filho aqui no mundo, vai que nasce com doença, vai que passe fome, vai que isso, vai que... O que você sabe do futuro de uma criança? E se aquela criança que Deus está mandando vai ser um padre? Vai ser o Padre Pio atendeu uma mulher que abortou um papa. Seu filho ia ser um papa. Pensa só. Se chegar lá no céu e falar assim: Senhor, quanto que a gente rezou para o Senhor mandar alguém para curar, para inventar a cura do câncer? Agora eu morri de câncer. E Deus fala assim: eu mandei, vocês abortaram? As pessoas ficam, sabe? Esse monte de adolescente não sabe nada da vida, fica falando a favor do aborto, cuspindo regra em relação ao aborto, em relação aos pais que estão abertos à vida, fica julgando os próprios pais. E se os pais pensassem assim em relação a eles? Eles só estão vivos porque um dia os seus pais se abriram a vida. Aí vai lá o filho, a filha se acha com o direito de julgar o pai e fala assim: mais um filho, a essas horas do campeonato, e não sei o que, não consegue pagar as contas. Que diabólico. E aí vem com essas frases, professorzinho aí, ó, cheio de professorzinho aí, lê meia dúzia de livros, já se acha o cara, já se acha o revolucionário do momento, vem falar e vem debater aborto nas escolas, e vem falar que para que pôr filho no mundo, que só aumenta os sofrimentos. Como que vai ser isso diante de Deus? Essas frases diante de Deus, a pessoa está negando ou está ensinando as pessoas a negarem a existência. Vou falar, está gravando, mas eu vou falar. Eu participei uma vez de uma paróquia, quando eu era seminarista, na pastoral, né? Os seminaristas ficam mudando cada 2 anos de paróquia em paróquia para fazer pastoral, em que a pastoral da criança dava anticoncepcional para as famílias. A pastoral da criança dava anticoncepcional para as famílias. Vocês são pobres, vai ficando por filho no mundo. Meu, você já pensou o que é isso? Por último, senão eu vou a noite inteira aqui. Deus é misericórdia, vai perdoar tudo no fim.
O inferno nem existe. Tem gente pregando que o inferno não existe, gente. Tem gente com sofisma. Um dia eu vi a tese da pessoa, do teólogo. Ele falou assim: você que é mãe, você ia ter coragem, por exemplo, de vendo que o seu filho roubou, matou, você ia ter coragem de condenar ele para a cadeia? Se você não ter coragem, imagine Deus. Deus não vai condenar ninguém. O inferno ele existe, mas não tem ninguém lá. Não confunda misericórdia com impunidade. Impunidade é uma coisa, misericórdia é outra. Você já fica tiririca da vida quando você vê os políticos roubando e sendo impunes. Então a pessoa mata, violenta uma criança, gosta em Deus, não liga para Deus e vai ficar tudo por isso mesmo. Não, Deus vai nos julgar. Existiu uma heresia ensinada por um padre no século IV da igreja, que falava que no final todo mundo ia ser perdoado, inclusive Lúcifer. A igreja bateu o martelo e falou: não é assim. Essa heresia se chama apocastástase. Apocastástase quer dizer que no final todo mundo, inclusive o diabo, vai para Deus. Não, gente. Quantas vezes Deus falou de julgamento? Quantas vezes Deus falou que vai separar uns à esquerda e outros à direita? Quantas vezes Deus falou do fogo, de lá haverá choro e ranger de dentes? Não confunda misericórdia com impunidade. Pensa só, quanto mal é feito e fica por isso mesmo. Vai ficar por isso mesmo. Gente, a gente vive numa bolha ainda, sabia? Vai ver o tipo de crime que tem por aí. A gente teve, foi há uns 2 anos isso, teve um retiro com um bispo do sul. Ele contando que ele pegou um caso de uma família em que a criança foi sequestrada, foi raptada, a criança foi vendida para a Europa, a criança foi tirar os membros da criança, os braço, perna, costuraram a boca, e a criança era alimentada com um tipo de saquinho, daquele saquinho assim, para ser boneca sexual. Quem comprava a criança vinha com um kit já, como que devia usar, como que devia limpar e como que tinha que fazer o descarte da criança. O bispo atendeu a família que perdeu a criança assim. Aí no final vai ficar tudo por isso mesmo. Aí tem um Santo Antônio, um São Francisco, e aí tem um cara desse que fica assim. Ele pode se salvar? Pode, se ele se converter e tiver uma conversão, pensa só, o caminho contrário do mal que ele fez. Ou seja, tem que ser uma grande conversão. Mas veja, tudo indica que não, né? Agora, pensa, fica tudo por isso mesmo. Não confunda misericórdia com impunidade. Um lado da moeda de Deus é misericórdia, do outro lado é justiça. Justiça. Se Deus não fazer justiça, Ele está sendo injusto. Presta atenção nas mentiras que o diabo conta dentro da igreja. Não pela igreja, mas de pessoas que vão repetindo mentiras do diabo. Por isso, gente, olha só, a importância de você saber a doutrina nossa. Por isso a importância para você saber o catecismo, para quando você ouvir groselha, você escute de um lado e solte de outro, e perceba, isso aí é fala dele, dessa pessoa, desse pregador, desse catequista, desse padre, não da igreja. A igreja não fala isso.
senão você vai cair em meias verdades, que no fundo é mentira. Sentados ainda, canta o seu filho.